Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler até do versículo 2 até o versículo 13. Não, desculpe, até o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2 até o 14. Diz assim o texto. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor deles, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por poder nos reunirmos com a tua igreja, por este grupo de irmãos que o Senhor despertou a nos encontrarmos aqui virtualmente, de forma online, para cantarmos, orarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que é o Senhor quem desperta os corações. Se dependesse de nós e apenas de nós, jamais buscaríamos ao Senhor, jamais moveríamos a nossa face na tua direção, nem por um segundo que fosse. Se por algum acaso estamos hoje dispostos a ligar o computador, o celular, qualquer equipamento que seja, para ter um tempo com os irmãos diante do Senhor, sabemos que isso é fruto da tua bondade, da tua graça sobre as nossas vidas. E por isso nós agradecemos ao Senhor que tem convencido o nosso coração dia após dia, que tem convertido o nosso coração, Senhor, que tem nos ajudado a nos aproximar de ti. Muito obrigado. Oramos mais uma vez pedindo ao Senhor que continue a completar a tua boa obra em nossa vida, convertendo-nos mais e mais, quebrando a dureza do nosso coração, a nossa insensatez inúmeras vezes, Pai, e nos aproximando do Senhor. Nos edifica agora, Senhor, pela tua palavra. Fala ao coração de cada irmão, que enquanto a tua palavra é exposta, que o teu Espírito possa convencer a cada um para o louvor do teu nome e para a tua glória. Ajuda para que os irmãos possam ter um tempo de atenção. O Senhor sabe como nós nos dispersamos facilmente. O Senhor sabe que nós não estamos acostumados a ficarmos presos a uma tela só. Isso é quase impossível para nós hoje.
e por isso nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia. Ajuda-nos para que possamos ter um tempo de edificação, para o louvor do teu nome, para o nosso bem, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos aquele momento em que os filisteus perderam, na realidade, quase a vida, né? Muitos deles morreram, passaram por uma situação extremamente difícil por conta daquele tempo que a arca ficou entre os filisteus. Foram 7 meses, né? Durante 7 meses a arca esteve com eles, mudando de cidade em cidade, e em cada local que a arca chegava, ela causava um verdadeiro transtorno à vida dos filisteus. Isso começou pela casa do próprio Dagon, que era o deus dos filisteus, e ele teve suas mãos decapitadas, sua cabeça decapitada. Depois, nas cidades por onde a arca foi passando, as pessoas iam ficando doentes, e elas estavam desesperadas, até o momento em que elas resolvem se livrar da arca. E a intenção dos filisteus era realmente se livrar. Eles mandam a arca sendo carregada por um carro de bois, né? Eram 2 vacas que tinham dado cria recentemente. Eles fizeram um carro de bois, colocaram essas vacas puxando, e as vacas levaram a arca do Senhor para Kiriat Jearim, que era uma terra, na realidade, de gente que eram os coatitas, né? Eram pessoas que cuidavam da arca. Mas quando eles chegam lá, irmãos, eles não tratam a arca como deveria e eles acabam morrendo. Eles, inclusive, chegam a olhar dentro da arca e a arca, o Senhor faz com que 70 daqueles homens morram, né? Na realidade, na cidade de Bet-Semes. Isso aí está no capítulo 6, no versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. Os homens que moravam nesta cidade eram levitas, eram do clã dos coatitas, e eles sabiam que não deveriam se aproximar da arca dessa forma. É muito interessante notar que depois de tratarem a arca de forma indevida, mesmo sendo levitas, eles resolvem se livrar da arca exatamente como os filisteus, que não serviam a Deus, queriam fazer, né? Os filisteus queriam se livrar da arca, e agora os levitas, que eram pessoas designadas para cuidar da arca, em especial os coatitas, agora querem se livrar dela. E aí mandam a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Essa cidade não era nem uma cidade de israelitas. Nessa cidade moravam gibeonitas. Eram pessoas que haviam se juntado a Israel. Eles trabalhavam, na realidade, servindo, cortando lenha, levando água para o templo. Eles recebem a arca e a arca fica ali na casa de Abinadab. O capítulo 7, o versículo 1, diz que eles elegeram o filho de Abinadab como sacerdote, consagraram ele como sacerdote, e ali eles receberam a arca. A arca passa 20 anos ali. Então, agora nós estamos começando nesse momento. A arca está lá, em Kiriat Jearim, há bastante tempo. É preciso lembrar também, irmãos, que nesse tempo eles estavam sem um local próprio para adoração. A adoração, na época, antes da arca ser levada, era feita numa cidade chamada Siló. Aqui, o templo de Salomão não tinha sido construído ainda. Eles estavam adorando a Deus em um tabernáculo, e esse tabernáculo ficava na cidade de Siló. Mas depois que a arca foi tomada, isso no capítulo 4, né, capítulo 3 e capítulo 4, mostra a arca sendo levada. Então, depois que isso acontece, os filisteus invadem também Siló e destroem Siló. Então, nesse tempo que a arca ficou fora, 7 meses no território dos filisteus e mais 20 anos na cidade de Kiriat Jearim, durante todo esse tempo, eles não tinham mais um tabernáculo, não tinham mais um local para adoração, não tinham a cidade fixa para adoração e nem tinham a arca. Como, na realidade, a mulher de Finéias disse, eles não tinham nem mais a glória de Deus. Quando a arca foi levada, a mulher de Finéias, que estava grávida, dá à luz e ela chama o seu filho de Cabode, dizendo, foi-se a glória do Senhor. Então, Israel, naquele momento, não tinha um local de adoração, não tinha um tabernáculo, não tinha arca, e nem tinha a glória de Deus. Eles estavam numa situação realmente lamentável. Talvez seja por isso
que o capítulo 7, aqui o versículo 2, começa dizendo que eles lamentam diante do Senhor. É isso que eles estão fazendo, pelo tempo que estavam nessa situação. Durante esse tempo, Samuel estava morando na cidade dele, em Ramá, e o povo lamentava, é o que diz o capítulo 7, aí o versículo 2, o final desse versículo. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Já tinha se passado muito tempo, irmãos, quase 21 anos aí nesse período, né? Até que eles realmente sentem falta da adoração a Deus, de cultuar e de buscar ao Senhor. Então, eles procuram Samuel e Samuel fala com eles e diz assim: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Se vocês estão realmente lamentando de todo o coração, se é esse o interesse de vocês, então se voltem para o Senhor. Abandonem a iniquidade, abandonem os erros e se voltem para o Senhor. Nesse versículo 3, irmãos, apenas nesse versículo 3, ele descreve para a gente aquilo que é realmente uma doutrina sobre o arrependimento. Vejam o que é que Samuel diz àquela congregação. Aquelas pessoas o procuram porque estavam lamentando, elas estavam sentindo o pecado, o peso do pecado delas. Mais ou menos o que nós lemos no Salmo 32, né? A alma deles estava se secando, os ossos deles estavam se secando pelo pecado e pelo tempo de afastamento da adoração ao Senhor. Então eles lamentam, eles choram, eles sentem. Nesse momento, Samuel interroga eles e diz assim: o que vocês estão sentindo? É de verdade? Não é que Samuel, irmãos, estivesse desprezando o lamento daqueles irmãos, das pessoas de Israel. Ele só estava querendo saber deles e querendo, na realidade, que eles mesmos avaliassem se o que eles estavam fazendo era de coração. A pergunta era essa. O que Samuel está querendo dizer é mais ou menos assim: será que não é de alguma outra coisa que vocês estão sentindo falta? Será que é da adoração ao Senhor? É por isso que ele pergunta: é de todo o coração que vocês estão se voltando? Ou vocês estão com saudade do ajuntamento? Ou vocês estão com saudade, por exemplo, de ir lanchar com os irmãos depois que encerra o culto à noite? Era isso que ele estava perguntando. O que é que realmente motiva essa saudade, motiva essa lamentação de vocês? É realmente a ausência, a falta do culto ao Senhor? Eu acho muito interessante porque isso é extremamente propício para o tempo que nós vivemos, né? Nós já estamos no 16º domingo em que a igreja não tem podido se reunir. No último domingo, agora, 10 irmãos se reuniram na igreja para que a gente pudesse fazer a transmissão do culto. Então, esses irmãos estavam tocando, estavam na diaconia, era o grupo essencialmente necessário para que aquilo que vocês viram pela internet acontecesse, funcionasse, né? Mas são 16 semanas. E às vezes eu fico perguntando até a mim mesmo, o que é que dá realmente saudade? Eu sei, eu não estou dizendo, irmãos, que é ilegítimo ter saudade dos irmãos. Domingo na igreja, éramos apenas 10, e foi muito bom poder ver os irmãos, muito bom mesmo. Mas é ruim não poder abraçar os irmãos. É ruim poder ficar naquele distanciamento, naquele receio. Isso é muito chato. E a gente fica pensando, será que é apenas isso? Não há problema nenhum de sentir falta disso, isso não é um problema. O problema é se a falta é apenas disso. O problema é se a lamentação é apenas dessa comunhão, da amizade, do companheirismo, da companhia das pessoas. Ou se a falta é da atividade social no domingo. Mesmo a gente que está trabalhando em casa, estamos trabalhando. E no domingo, não. Quer dizer, eu imagino, né, que mesmo trabalhando em home office, você entende que domingo é o dia do Senhor. Apesar de ter trabalhado a semana toda em casa, domingo é o dia de descansar em casa. Você trabalhou em casa, agora é domingo, é o dia do Senhor, é o dia de descansar em casa. Então, algumas vezes, a gente pode estar sentindo falta
da atividade social no domingo? É isso que Samuel pergunta ao povo. É de coração? O que é que vocês estão sentindo? A lamentação de vocês é motivada pelo quê? E ele diz, se vocês estão realmente lamentando por conta do pecado, por conta daquilo que vocês cometeram de errado, vocês precisam tomar alguma atitude, precisam fazer alguma coisa. O versículo 6 aí do capítulo 7 diz para a gente que eles, quando estão congregados lá em Mispa, eles dizem, né, nós pecamos contra o Senhor. Eles declaram, nós pecamos. Ou seja, aquilo que nós estamos sentindo, a nossa lamentação, é por conta da ofensa que nós fizemos a Deus. Não é por uma outra coisa qualquer. Não é porque nós estamos sendo oprimidos pelos filisteus, e eles estavam. Vocês terem uma ideia, irmãos, naquela época, nesses anos aí, os filisteus viviam no encalço deles. Os filisteus tinham companhias montadas dentro do território de Israel. Os filisteus não permitiam que os israelitas fizessem nem sequer ferramentas para trabalhar na lavoura, para que eles não pudessem usar essas ferramentas como uma arma de guerra para fazer uma lança ou uma coisa assim e ferir os filisteus. Então eles estavam passando por uma opressão muito grande. E é por isso que quando eles lamentam, Samuel diz assim, é preciso que vocês encarem o coração de vocês e respondam a vocês mesmos o que é que motiva o lamento de vocês. É porque vocês estão sendo oprimidos pelos filisteus? O que é que motiva esse choro? Se esse choro, se esse lamento é motivado porque vocês entendem que ofenderam a Deus, e não apenas por conta das consequências que vocês estão sofrendo, ele diz, então vocês precisam dar uma prova disso. E a prova é, vocês têm que tirar os deuses estranhos do meio de vocês. Aquilo que desagrada a Deus tem que ser tirado do meio de vocês. O que Samuel está dizendo, irmãos, é que não há arrependimento se não há abandono da prática. Como é que eles poderiam lamentar, dizer que entendem que pecaram, como eles dizem no versículo 6, nós pecamos contra o Senhor, mas não há alteração daquilo que eles fazem, não há mudança. Então Samuel diz, tire do meio de vocês os deuses estranhos, tirem do meio de vocês os astarotes, separem-se de tudo isso, se vocês realmente querem se voltar para Deus. Falando assim, irmãos, pode ser que eu e você pensemos assim, tá, aí é fácil, é bom, é só tirar a estátua que está lá em casa, eu tiro, me jogo fora. Porque nós não temos, irmãos, os mesmos ídolos que eles, não representados da mesma forma. Durante esse tempo, esses 20 anos, sem a adoração, sem a arca, sem a glória de Deus presente entre eles, como seres adoradores que são, porque todos nós, irmãos, fomos feitos para adorar, todos nós, todo ser humano foi criado para a adoração, e se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma coisa qualquer outra coisa. O certo é que nós não vamos ficar sem adorar. Nós vamos adorar um time de futebol, nós vamos adorar televisão, nós vamos adorar dinheiro, bem-estar, saúde, projeção social, o corpo físico, a gente vai adorar qualquer coisa. Nós só não vamos ficar sem adorar, porque nós somos criaturas feitas para adorar a Deus. Afetados pelo pecado, se nós não adoramos a Deus, vamos adorar alguma outra coisa. E era isso que os filhos de Israel fizeram nessa época, durante esses 20 anos. Eles adoravam, irmãos, astarotes, que eram deuses ligados à fertilidade da terra, à fertilidade das mulheres. Então, quando Samuel diz a eles assim, olhe, se livrem dos astarotes, se livrem dos deuses estranhos que estão no meio de vocês, para que vocês possam demonstrar a Deus que vocês querem se voltar para ele. Irmãos, isso era muito difícil para eles, muito, porque se livrar daqueles deuses seria mais ou menos assim, eu vou jogar o astarote fora, mas se Deus não me abençoar, quem é que vai abençoar a minha colheita? Quem é que vai abençoar a minha plantação? Quem é que vai abençoar a minha esposa? Quem é que disse que eu vou ter mais filhos? Era essa mentalidade que eles tinham. Eles achavam que esses astarotes e esses deuses, que nem existem. Os irmãos sabem disso.
Não existe nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Astarotes ou qualquer outros deuses, Iemanjá, ou seja lá qual for que as pessoas arrumarem, são apenas invencionices humanas. Mais nada, irmãos. Só existe um Deus, não existe outro. Mas os filhos de Israel estavam tão cegos neste tempo, distantes da glória do Senhor, que eles ficariam com receio. Tá, eu vou jogar os deuses estranhos fora, eu vou jogar Astarote fora. E quem é que vai me dar o que comer? Quem é que vai me dar as coisas que eu preciso? Então, tirar aquelas coisas para eles seria muito difíceis, muito difíceis. Seria mais ou menos, irmãos, como, digamos que eu e você adoremos o nosso plano de saúde. E, em especial, numa época dessa de pandemia, digamos que a gente tem uma devoção toda especial no nosso coração pelo nosso plano de saúde. E a gente confie mais nele do que em Deus. E que um profeta chegasse para a gente e dissesse assim, você quer servir ao Senhor de verdade? Então, se livre do seu plano de saúde. Confie sua saúde unicamente às mãos de Deus. Dá para imaginar como seria complicado para alguns de nós hoje dizer assim, mas que sentido faz? Por que eu vou me livrar do meu plano de saúde? Quando, na realidade, o pedido não era para que você se livrasse exatamente do plano de saúde, mas para que o seu coração fosse colocado no lugar certo, a sua confiança fosse colocada em Deus e não no plano de saúde. Se livrar dos deuses estranhos, dos astarotes, seria alguma coisa mais ou menos assim, coloque a sua confiança em Deus e não no seu marido como provedor da casa. O marido deve ser o provedor da casa? Com toda certeza. Foi Deus que estabeleceu assim. A esposa deveria confiar nele? Sim, com certeza. Mas nunca depositar nele uma confiança que ela só pode depositar em Deus. Porque ela sabe que a única pessoa que pode dar emprego ao seu marido é Deus. O único que pode dar saúde para que ele trabalhe é Deus. O único que pode dar a ele capacidade de administrar bem os recursos é Deus. Então, se livrar dos deuses estranhos seria como dizer para uma esposa, a confiança cega que você tem colocado no seu marido está no lugar errado. Está no lugar errado. Você precisa se livrar dessa confiança cega nele e colocar essa confiança em Deus. Porque é o Senhor quem supre o que você precisa. Ele tem feito isso através de seu esposo. Mas se ele morrer, se acontecer qualquer coisa que seja, você vai continuar sendo mantida porque é Deus quem mantém, não é ele. Entendem o que é que Deus estava requerendo através do profeta Samuel, dos filhos de Israel? Vocês precisam abandonar a confiança em coisas que não podem dar aquilo que vocês querem. Os astarotes não existem, esses deuses não existem. Então abandonem a confiança nele. Você não pode confiar no seu esposo de um modo que você só deve confiar em Deus. Não pode, porque seu esposo é falível. Ele pode morrer amanhã, pode acontecer qualquer coisa com ele. Você não pode colocar a sua confiança na sua família de forma cega. E nem nada, apenas no Senhor. Então, se nós nos arrependemos, irmãos, do nosso pecado, nós precisamos dar uma demonstração. E essa demonstração, que em alguns outros locais da Bíblia é chamado de frutos dignos de arrependimento. É isso que João Batista diz às pessoas que vão o procurar para o batismo, né? Ele diz que vocês possam produzir frutos dignos de arrependimento. O que é que isso significa? Frutos que indicam o seu arrependimento. Então, Samuel diz aquelas pessoas que o procuraram e que lamentavam. Vocês estão arrependidos? É de verdade? É de coração o arrependimento de vocês? Então, mostrem frutos dignos deste arrependimento. Abandonem os deuses. Abandone os astarotes. Jogue tudo fora. E confie apenas em Deus. Aí ele dá o passo seguinte da doutrina do arrependimento. Nós precisamos parar de fazer aquilo que é errado e precisamos passar a fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, quando nós servimos a Deus, no serviço ao Senhor e na vida cristã, não é suficiente que eu e você paremos de fazer aquilo que é errado. Não é suficiente que a gente tire os deuses estranhos do meio de nós.
Não é suficiente que a gente pare de confiar nas pessoas como nós só deveríamos confiar em Deus. Não é suficiente. Por que que isso não é suficiente? Porque, como eu disse, nós somos seres que adoram, somos feitos para a adoração. Ou a gente vai adorar o plano de saúde, ou vai adorar alguma outra coisa. Ou nós vamos adorar pessoas, ou vamos adorar alguma outra coisa. O que é que nós precisamos fazer? Se nós estamos arrependidos pela nossa adoração a falsos deuses, nós precisamos, então, deixar essa adoração e adorar o que é certo. É o que ele diz no final do versículo 3. Sirvam somente a Ele. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Então, não é suficiente apenas abandonar. É preciso passar a fazer o que é certo. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, ele dá uma demonstração muito clara dessa dinâmica. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Veja o que Paulo está dizendo. Não é suficiente você parar de mentir. Pare de mentir. Mas ele diz, fale a verdade. Então agora você precisa falar a verdade. Depois ele continua no versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não é suficiente, irmãos, parar de roubar. Não é. Quando a pessoa para de roubar, muitas questões podem ser levantadas, né? Será que ela parou de roubar porque não tem mais necessidade? E se a necessidade surgir, talvez ela possa voltar a roubar. Então, nesse caso, ela continua sendo uma ladrona. Essa pessoa continua sendo uma ladra. Ela só não tem a oportunidade. Ela só não tem a necessidade. Alguma coisa mudou que ela não pode mais, não precisa ou não quer. Ou ela foi presa e tem medo de ser presa de novo. Mas no coração dela, ela ainda é uma ladra. Se não fosse o medo da punição, se não fosse a fartura que ela tem agora, se não fosse a falta de ocasião, ela roubaria. Por isso é que Paulo diz, se você quer realmente deixar de ser um ladrão, você precisa começar a trabalhar e mais, pegar parte do que você tem e dar aos outros. Quando você faz isso, você deixou de ser um ladrão. Você deixou mesmo. Você agora é uma pessoa que trabalha e que, além de trabalhar para você, você ainda dá a outra pessoa. No versículo 29, Paulo continua. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ou seja, é o que a gente precisa deixar de fazer. Não pare de falar qualquer coisa suja. Qualquer coisa que não agrade, que não glorifique a Deus. Isso é suficiente? Não. Pelas mesmas razões. Pode ser que você não fale uma palavra suja porque a sua mãe vai bater na sua boca. Acho que as pessoas da minha idade sabem o que é levar um tapa na boca com as costas da mão, né? De vez em quando, conversando com minha mãe, soltava uma palavra ou outra e rápida como um raio, era tufo. Eu só sentia o gosto do sangue. Então, pode ser que a pessoa pare de falar uma palavra suja porque tem medo de levar um tapa na boca, porque tem medo da punição, porque não tem oportunidade, porque não está com raiva suficiente para falar uma palavra suja. Quando é, então, que a pessoa realmente abandona esse tipo de pecado? Quando ela passa a falar uma palavra boa, quando ela passa a falar uma palavra que edifique. Quando isso acontece, ela tropeça e ela não diz um pi. Ela, no mínimo, se cala. Ela honra a Deus em seu coração. Ela glorifica a Deus. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de estar caminhando com alguém e a pessoa tropeçar e dizer, ô Jesus, ô misericórdia, ô glória a Deus. Eu já vi casos assim, irmãos, e isso é muito legal. A gente na hora fica assim olhando, o que foi? Não, eu tropecei naquele negócio. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela precisa realmente glorificar a Deus, não é porque ela está alegre, porque deu uma topada, porque se machucou. É porque o contrário de não dizer algo sujo é dizer algo que agrada a Deus, não é não dizer nada. Não é parar no meio.
Isso é algo muito interessante nessa dinâmica do arrependimento e da santificação. É deixar de dizer aquilo que é sujo e falar aquilo que é limpo, aquilo que agrada a Deus. É isso que Samuel está dizendo a eles, né? E aí Samuel diz, ele completa no final do versículo 3, desta forma, Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Então, eles se reúnem em Mispa, e lá eles sacrificam ao Senhor, eles se voltam para Deus, Samuel ora por eles, intercede por eles, os filisteus se reúnem e vão contra os filhos de Israel. Quando eles sabem daquele ajuntamento, daquela reunião em Mispa, então os filisteus, irmãos, ficam na mesma hora que já estavam, né, muito próximos ali, na mesma hora vão para cima. Vamos acabar com Israel mais uma vez, como nós fizemos inúmeras e inúmeras vezes no decorrer desses 20 anos. Vamos dar conta deles. É isso que eles fazem. E quando os filhos de Israel ouvem que os filisteus estão ali, eles ficam com medo, procuram Samuel e dizem, Samuel, ore por nós, não cesse de clamar ao Senhor por nós. É o que está aí no versículo 8, né? Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Eles estavam realmente temerosos. E isso que eles estão fazendo aqui, irmãos, é uma prova de que eles estavam confiando em Deus. Porque se o arrependimento não fosse de verdade, nessa hora, eles iriam atrás dos astarotes. Iriam. Eles tinham se livrado dos astarotes, eles tinham se livrado dos deuses estranhos. Mas agora que os filisteus estão batendo a porta, estão pensando em atacá-los, eles poderiam simplesmente voltar para aqueles deuses estranhos em busca de livramento. Mas o que eles fazem aqui mostra que o arrependimento, que a lamentação era sincera, era de coração. É mais ou menos como uma pessoa que roubava e ela parou de roubar, ela começou a trabalhar, ela começa a ajudar outra pessoa. Em algum momento, ela perde o emprego e passa a necessidade. Mas ela não é mais uma ladra. Ela não é mais uma pessoa que rouba. Ela agora é uma pessoa que trabalha. Ela está sem emprego naquele momento. Mas ela é uma pessoa que trabalha. Ela é uma pessoa que ajuda outros. Então, ele se volta para Deus. Para que Deus possa suprir aquilo que ele precisa. Porque roubar não é uma opção. Ele já deixou de ser ladrão. Isso não é uma opção para ele. É o que os filhos de Israel estão fazendo aqui. Voltar para os deuses estranhos, voltar para Astarote, não era uma opção. Eles já tinham se arrependido, tinham se desfeito daqueles deuses, estavam preparando o coração para se voltar ao Senhor. O versículo 6 diz que eles derramam água diante do Senhor, eles jejuam. Eu não consegui, irmãos, nos vários comentaristas que eu li, eu não consegui entender, isso porque eles também não entenderam, né? O que é realmente o derramamento da água? Por que é que eles fizeram esse ato? A gente entende o significado. Eles estão realmente se colocando diante de Deus. Tanto que eles derramam água e jejuam ao Senhor. Então, esse derramamento da água é um gesto ritualístico, né? É um gesto de adoração. Mas por que derramar água especificamente? Eu não sei. Mas o que interessa realmente aqui é que eles estão em um processo de adoração. Eles não estão derramando a água à toa. Eu vou pegar a água e vou jogar no chão. Não. Isso era um ritual de adoração que eles estão fazendo. Eles derramam água e jejuam ao Senhor. Eles já tinham se livrado daqueles deuses estranhos, já tinham orado ao Senhor, já estavam buscando ao Senhor. Quando, então, agora chega o momento da provação, da dificuldade, era o momento de que eles mesmos pudessem ver como estava o coração deles. Porque Deus já sabia. Deus já sabia, irmão, se o arrependimento deles era de verdade, se a volta para o Senhor era de verdade. Deus já sabia, mas talvez eles ainda tivessem dúvida. Então, quando os filisteus se reúnem agora contra eles, Deus permite que eles mesmos percebam que o arrependimento deles é de verdade. Eles não se voltam para os astarotes, eles não se voltam para os deuses estranhos, mas eles se voltam para o Senhor. Eles procuram o profeta Samuel, que funciona como sacerdote aqui também, e diz, clame ao Senhor por nós, não cesse de clamar por nós. E Samuel, como está no versículo 9, ele pega um cordeiro que ainda mamava e sacrifica ao Senhor. Oferece a Deus em sacrifício, clama ao Senhor, e diz o versículo 9 que o Senhor respondeu.
enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. A luta foi do próprio Deus, irmãos. Era o próprio Deus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Vejam, o pecado que os filhos de Israel tinham cometido, irmãos, precisava ser coberto. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles se arrependeram, se voltaram para o Senhor, jogaram fora os deuses estranhos, jogaram fora os astarotes, derramaram água diante do Senhor, jejuaram, mas era necessário que fosse feito um sacrifício. E é isso que Samuel faz. Ele pega um cordeiro novinho, que ainda estava mamando, um animal completamente inocente, irmãos. Esse animal não tinha nada a ver com a história, nada. Ele apenas nasceu e estava como todo bebê cordeiro, né, como todo bebê cabrito, mamando. Era só o que ele estava fazendo. E ele é arrancado da sua mãe, é arrancado de onde ele estava e é sacrificado ao Senhor por causa do pecado dos filhos de Israel. Deus recebe aquele sacrifício e luta em favor de Israel. Israel agora é o seu povo. É o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode tocar naquele povo. E o próprio Deus causa um pânico entre os filisteus e eles são derrotados. Naquele dia, Samuel pega uma pedra, marca aquele lugar e chama aquela pedra de Ebenezer. E ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Até este lugar onde nós estamos, Deus nos ajudou. Isso é muito significativo, irmãos, porque Ebenezer é o lugar onde a arca foi tomada. Se você olhar o capítulo 4, que nós já vimos algum tempo atrás, foi em Ebenezer que os filhos de Israel acamparam e os filisteus os enfrentaram. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Foi em Ebenezer que os filhos de Israel acamparam antes da arca ser tomada, antes de Ofni e Finéias morrerem, antes que Siló, a cidade onde estava o tabernáculo, fosse destruída, antes que a glória de Deus fosse levada, antes que Eli morresse, antes que tudo isso acontecesse, eles tinham se reunido em Ebenezer. Só que no capítulo 4, em Ebenezer, o coração deles não estava voltado para o Senhor. Eles achavam que podiam manipular a Deus, levando a arca de Deus para a frente de batalha, como se a arca de Deus fosse uma arma poderosa, que só era apontar a arca para os filisteus e a batalha estava ganha. E eles aprenderam naquele momento que Deus não pode ser manipulado de forma alguma e de jeito nenhum. 20 anos se passam, eles lamentam diante de Deus, o arrependimento é sincero, o arrependimento é verdadeiro, o Senhor luta por eles, peleja por eles, e Samuel pega essa pedra, coloca no lugar e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está dizendo, eu lembro do que aconteceu 20 anos atrás, eu lembro do que aconteceu, eu lembro de quando a arca foi levada, de quando começou a decadência de Israel, esse período sombrio, terrível que nós vivemos. Eu lembro, o povo de Israel estava acampado em Ebenezer e agora está aqui de volta. Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso aconteceu, irmãos, depois que houve arrependimento, depois que houve abandono do pecado, depois que houve volta ao Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer hoje, com os nossos pecados. A gente precisa pedir graça a Deus para parar de inventar desculpa para os nossos pecados e abandonar, e lamentar diante do Senhor. Parar de terceirizar a nossa culpa, né? De apontar para um, para outro, como nós aprendemos com os nossos pais lá no Jardim do Éden, né? Como Adão e Eva fizeram naquele jogo de foi ele, foi ela, foi a cobra, foi não sei quem, foi o Senhor.
E nós temos repetido esse padrão constantemente. Mas nós não precisamos mais fazer isso. Não precisamos, irmãos, porque o pecado exige um sacrifício. Naquele dia, um cordeiro foi arrancado do local onde ele estava e foi sacrificado para que o pecado deles fosse coberto, para que Deus se voltasse para Israel mais uma vez. Isso aconteceu também comigo e com você. O Senhor Jesus não foi arrancado do seu trono no céu. Pelo contrário, ele se ofereceu. E ele se ofereceu como cordeiro. Aqui foi um cordeiro novo que Samuel ofereceu. Um cordeiro que ainda mamava, sem defeito. E o Cordeiro de Deus fez exatamente isso. Ele se ofereceu por mim e por você. Desceu do céu para sofrer e morrer em nosso lugar. O sangue de Cristo, irmãos, foi derramado em nosso favor, para que a inimizade que havia entre nós e Deus, porque é isso que o pecado gera inimizade entre nós e Deus, gera uma barreira de separação entre nós e Deus. Para que essa barreira fosse derrubada, para que essa inimizade acabasse, para que nós nos tornássemos mais uma vez filhos de Deus, amigos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Para que isso acontecesse, o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. Ele deixou o seu trono de glória e sofreu no alto da cruz. Ele foi abandonado pelo próprio Deus e naquele momento foi tão terrível o que ele sofreu que o próprio sol se escondeu. O sol não deu a sua luz, a lua se escondeu, houve trevas sobre a face da terra, porque o Cordeiro de Deus estava sendo imolado em nosso favor. Já que esse Cordeiro foi imolado em nosso favor, eu queria lembrar a mim e a você que o Senhor já está favorável a nós. O Senhor agora já está do nosso lado, nós não somos mais inimigos dele. Se os filisteus se reunirem contra nós neste momento, é o Senhor quem vai contra eles. O apóstolo João escreve isso. No capítulo 1, a partir do versículo 9, ele diz: se você tem pecado, confesse. Confesse que você vai ser perdoado. Você já tem um advogado junto ao Pai. Eu e você, irmãos, já temos um advogado. Eu e você já temos o sacrifício feito. O sacrifício feito pelo Senhor. Samuel pegou uma pedra naquele dia como um memorial, né? Isso é muito interessante, fazer um memorial. Ele botou aquela pedra e disse: essa pedra aqui vai me lembrar do dia em que o Senhor dispersou os filisteus, os inimigos de Israel. No dia que o Senhor voltou para nós, a sua glória voltou para nós. Essa pedra representa isso. Nós temos um memorial na cruz do Calvário. Toda vez que eu e você pecarmos, irmãos, nós podemos olhar para a cruz. É isso que aquela cruz significa. Que não há pecado que possa levar você para o inferno. Não há pecado que possa me levar para o inferno. Isso é simplesmente impossível. E a palavra é realmente essa, irmãos. É impossível. Porque o Filho de Deus derramou o seu sangue por nós. E quando nós olhamos para aquela cruz, nós podemos dizer, como disse Samuel naquele dia: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós fomos ligados mais uma vez a Deus. E não há quem possa nos separar da mão dele. Então, quando eu e você pecamos hoje, nós podemos nos voltar para ele em arrependimento. Nós podemos dizer: Senhor, eu sei que eu pequei pela enésima vez, mas pela enésima vez eu venho pedir perdão ao Senhor. Irmãos, o Cristo que disse que eu e você deveríamos perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia, será que ele não estaria disposto a fazer muito mais? Então, não arranje desculpa para o seu pecado. Não fique apontando para as pessoas. Aponte para a cruz. Só aponte para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para aquele memorial e diga: até aqui o Senhor me ajudou. Eu sou um pecador miserável mesmo. Apesar de conhecer a Cristo, apesar de servir ao Senhor, eu peco de forma terrível. Mas a cada vez eu e você podemos voltar à cruz. Podemos voltar os olhos àquele memorial
e voltar a sentir paz no coração. Nós não precisamos fazer mais nenhum tipo de sacrifício. O Senhor já fez por nós. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te sustente, que ampare, que te dê graça e que traga paz ao seu coração, que Ele dê forças para lidar com o pecado de forma bíblica, apontando para a cruz e não apontando para outras pessoas. Que o Senhor lhe dê graça para se voltar para Ele, para se arrepender com sinceridade, para abandonar aquilo que não agrada a Ele e servir ao Senhor de todo o seu coração. Vamos orar, agradecer a Deus por sua palavra? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque nós somos pecadores. Porque nós erramos muito, muito. Muito mais do que desejamos e muito mais até do que conseguimos perceber. Mas a redenção que existe na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, é muito maior do que o nosso pecar. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Porque a barreira de separação foi derrubada. Porque nós agora somos filhos de Deus. Não porque merecemos. Não porque somos melhores do que qualquer outra pessoa. Porque nós não somos. Mas apenas porque estamos em Cristo. Apenas porque olhamos para a cruz de Cristo com fé. E quando olhamos para a cruz, nós dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. A cruz é o símbolo da derrota do nosso pecado. A cruz é o símbolo da nossa vitória. É o símbolo do nosso acesso a Deus, com quem nós estaremos em breve. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Rogamos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre cada irmão que tem ouvido a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e sustentar o teu povo. No nome de Jesus. Amém. Amém.